pessoal, tudo bem? É uma satisfação, uma honra estarmos aqui mais uma vez para compartilhar com vocês aquilo que nós entendemos importante. Hoje nós vamos falar sobre ativismo judicial. Eu sei que a maioria da população aqui do nosso país, ela não tem condições de entender profundamente o que representa esta terminologia ou esta expressão, ativismo judicial, que até mesmo a Suprema Corte refuta. Agora, sabendo que existe muita dificuldade entre as pessoas para conhecer acerca deste tema, é importante ressaltar que o conhecimento, ele sempre favorece aquele que abraça o propósito de aprimorar na arte do conhecimento. Imagino o sofrimento de inúmeros sábios neste ambiente inóspito que nós vivemos na atualidade. Eu sei que a maioria da população que ignora este tema, ativismo judicial, eu sei que a maioria nem percebe o que está acontecendo em nosso país. É verdade que existem momentos em que a ignorância, para muitos, é mais confortável, porque nós não nos deparamos com tantas irregularidades, com tantas inconstitucionalidades. Agora, eu também imagino o desconforto daqueles que conhecem a ciência do direito, ou pelo menos um pouco da ciência do direito. Agora, além desse desconforto, o que é mais ainda desolador é o silêncio de juristas conhecidos em nosso país, até mesmo renomados advogados. E por que não dizer instituições que se mantêm quietas, em silêncio, diante de tantos sofismas, tantas narrativas, tantas inconstitucionalidades. Existem alegações que escutamos que nos espantam. Existem fatos que nós assistimos que chegam a nos aterrorizar. Porque basta conhecer um pouco do direito que nós percebemos o ambiente perigoso em que nós estamos vivendo aqui em nosso país. E este desassossego, ele se avulta, ele cresce quando as instituições que deveriam respeitar a Constituição, quando estas instituições como o Ministério Público, a Ordem dos Advogados do Brasil, elas se mantêm quietas, em silêncio. Decisões monocráticas e até mesmo colegiadas que afrontam a inteligência daqueles que conhecem um pouco de direito. Não faz muito tempo que o presidente do Supremo Tribunal Federal, mais precisamente em setembro de 2020, o então ministro Luiz Fux, ele demonstrou na sua posse o interesse em recuperar a respeitabilidade do Poder Judiciário. Esta fala dele já denota claramente que o Poder Judiciário ele não desfruta hoje de credibilidade. Mesmo as pessoas que não conhecem do direito, elas sentem, percebem que nós estamos vivendo num ambiente perigoso. O ministro Luiz Fux, naquele ensejo, naquela oportunidade, ele chegou a ressaltar que, abre aspas, não temos que assumir essa pecha de ativismo judicial. Ele destacou a época que quando ocorre qualquer deslize, ainda que seja um pecadinho, nós, infelizmente, temos hoje um clima em que as pessoas gostam de generalizar para sacrificar o Poder Judiciário. E ele, o ministro Luiz Fux, ele continua. Entendemos que há hoje um protagonismo deletério da Suprema Corte, absorvendo matérias que pertencem às esferas de outros poderes. Na verdade, sabemos que a jurisdição, ela só se movimenta quando provocada. Ou seja, a pecha de ativismo judicial é indevida por quê?
porque o judiciário ele só se movimenta quando provocado. Então, isso tudo nasce porque nós buscamos o poder judiciário e ele não pode negar a apreciação de qualquer pedido. Mas vale ressaltar o seguinte, para aqueles que conhecem um pouco do direito, quanto a esta última informação, não basta ser jurista e nem mesmo advogado para saber que o juiz, o magistrado, ele não se encontra obrigado a dar prosseguimento a todo e qualquer pedido. O pedido precisa passar por alguns filtros processuais. Um pedido jurisdicional, aquele que nós endereçamos ao Poder Judiciário, ele tem de obedecer a critérios, a pressupostos, a fim de verificar se é aquele pedido processualmente devido, para que somente assim se efetive o prosseguimento da análise processual. O crivo rotulado é de condições para uma ação jurisdicional, ele precisa ser analisado, ele precisa ser filtrado pelo magistrado. Todo e qualquer juiz, todo e qualquer magistrado tem o dever de, antes de analisar o pedido, ou seja, antes de analisar o mérito da questão, verificar se o órgão a que ele pertence, ele detém o poder para julgar aquele conflito. Ele precisa detectar se o peticionário ele desfruta de interesse jurídico ou não. Repito, o juiz, o magistrado, o ministro da Suprema Corte tem o dever de verificar o interesse jurídico e também a legitimidade para o pleito, para o pedido jurisdicional. Em caso de falta de interesse, em caso de falta de legitimidade, o magistrado, seja ele qual for, juiz, desembargador, ministro, tem a obrigação de, numa análise preliminar, não dar prosseguimento ao pedido jurisdicional. Então, o que nós estamos querendo dizer é que, quando provocado, se não cabe ao Supremo Tribunal Federal julgar aquele fato, sobretudo quando a sua participação desrespeita a Constituição Federal, desrespeita o princípio da separação de poderes, ele imediatamente deve julgar extinto o feito e não analisar o pedido. Por exemplo, a escolha de um ministro de Estado, de um diretor da Polícia Federal, é prerrogativa do presidente da República. E não pode ser esta decisão questionada perante o Poder Judiciário. Outro exemplo, a abertura de uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, ela não pode ser determinada a abertura pelo Judiciário, por se tratar de uma matéria interna corporis, ou seja, uma matéria cuja competência pertence exclusivamente ao Poder Judiciário. Imaginemos nós um pedido formulado perante o Poder Judiciário acerca de uma reclamação judicial, que o seu mérito, o seu pedido já tenha sido formulado e decidido anteriormente por um superior tribunal com repercussão nacional. Este pedido ele deve ser extinto imediatamente, porque um processo já foi julgado, cuja decisão tem repercussão nacional e, portanto, torna-se ilegítimo. Falta-nos interesse jurídico para apresentar ao magistrado um pedido naquele mesmo teor. O juiz não pode, neste caso, receber o pedido
ele obrigatoriamente ele tem que extinguir o feito por faltar interesse jurídico. É claro que estes dados não são conhecidos pela esmagadora maioria da população brasileira. E esta ignorância é palco para tantos desmandos, tantos sofismas e tantos discursos falsos. A maioria engole estas alegações. Mesmo diante de flagrantes irregularidades, percebemos que esta onda de ativismo judicial, ela persistirá, infelizmente. Para vocês terem uma ideia, recentemente, agora, em novembro deste ano, o atual presidente da Suprema Corte, do Supremo Tribunal Federal, Roberto Barroso, ele disse que as pessoas que acusam a Corte de ativismo em suas decisões, geralmente elas não gostam da Constituição. Olha que absurdo. Esta frase, ela é cínica. E mesmo assim, os juristas, os órgãos, a OAB, o Ministério Público permanecem o quê? Quietos, em silêncio. Segundo Barroso, segundo o ministro da Suprema Corte, as acusações de ativismo judicial se baseiam em desagrado pessoal. É claro, é evidente que o ilustre presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Barroso, ele jamais irá reconhecer, muito menos confessar, que estamos diante de decisões reiteradas, decisões inconstitucionais. O que se encontra escondido no meio de tantas irregularidades, no meio de tantas inconstitucionalidades que ilustres juristas, magistrados, até mesmo pertencentes ao quadro de juízes, órgãos como a OAB e Ministério Público permanecem em silêncio? Vamos pensar um pouco. Quem não se lembra, em abril de 2020, a decisão do ministro da Suprema Corte do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que recebeu uma ação judicial movida pelo PDT, um partido político, e assim deferiu liminarmente e suspendeu a posse de Ramagem como diretor-geral da Polícia Federal. Ora, nós sabemos, os juristas sabem, aqueles que conhecem um pouco sobre a ciência do direito sabem que esta indicação é prerrogativa do chefe do Poder Executivo, ou seja, do presidente da República. Muitos à época alegaram: o indicado desfrutava de amizade com o então presidente da República e tal indicação ela tipifica desvio de finalidade. Então vale perguntar: e a condição até mesmo do ministro Alexandre de Moraes, que quando indicado para a Suprema Corte, ele desfrutava, como ainda desfruta, de amizade com o então presidente da República à época, Michel Temer? Por que a Suprema Corte não desautorizou a indicação do então presidente da República do novo ministro da Suprema Corte, Cristiano Zanin? Este ministro hoje da Suprema Corte, Cristiano Zanin, ele demonstrou ser não apenas advogado do então presidente da República, como seu amigo íntimo. E quem não se lembra que em abril de 2021, Roberto Pacheco, senador, presidente do Congresso, ele acatou uma decisão monocrática de Barroso, do ministro da Suprema Corte, e em obediência ao ministro do STF, instalou a Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI tão conhecida pelo rótulo Covid-19. Trata-se flagrantemente
indubitavelmente de uma ingerência em procedimentos e decisões do Legislativo. Vocês se lembram, eu creio que poucos irão se lembrar disso, que em dezembro de 2016, a decisão do então ministro da Suprema Corte, Marco Aurélio, do Supremo Tribunal Federal, de afastar Renan Calheiros da presidência do Senado, vocês se lembram que essa decisão não foi acatada. Por quê? Ora, flagrante decisão inconstitucional. Uma decisão esdrúxular. A mesa, à época diretora do Senado, decidiu, então, não cumprir a liminar e não retirou Renan do cargo. Ilustres magistrados, ilustre presidente da Suprema Corte, e o princípio da separação dos poderes. A indicação para ministro de Estado, até mesmo a indicação do diretor da Polícia Federal, bem como a abertura de CPI, tratam-se de prerrogativa, seja do Poder Executivo e do Poder Legislativo. Não se trata de ativismo judicial? Por que não refutaram o pedido inconstitucional logo no início desses pedidos inconstitucionais? E o que mais parece estranho, o que causa-nos espanto, é quando nos deparamos com a declaração pública do ministro da Suprema Corte, o atual Luiz Roberto Barroso, que disse claramente, ipsis litteris, derrotamos o bolsonarismo. É triste, é decepcionante quando nós ouvirmos a fala do ministro Gilmar Mendes, também da Suprema Corte, que em outubro deste ano, em 2023, ele reconheceu que a eleição do presidente, o então presidente da República, se deveu a uma decisão da Corte, ou seja, a politização do judiciário. Gilmar Mendes disse claramente, ipsis litteris, se hoje nós temos a eleição do presidente Lula, isso se deveu a uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Tudo está escancarado. Pena que a maioria não percebe. É triste que aqueles que conhecem se mantêm quietos. Por quê? Tudo está escancarado. E os juristas? A OAB? O Ministério Público? Vocês continuarão assistindo tudo isso passivamente? É este propósito que me move. Eu tento levar para as pessoas, sobretudo aquelas que não desfrutaram da oportunidade de estudar um pouco da ciência do direito, para que elas despertem, porque a situação que nós estamos vivendo é deveras, é muito perigosa. Eles ainda não querem que nós reconheçamos o ativismo judicial da Suprema Corte. Ora, ministro Luiz Fux, Vossa Excelência vem da carreira da magistratura. Vossa Excelência conhece o direito, Vossa Excelência conhece as normas procedimentais, processuais. A maioria hoje declara que o Brasil se pacificou. É verdade que inúmeros juristas se mantêm em silêncio. Claro que esta pacificação é a pacificação do Mar Morto, onde não existe uma única alma viva para declarar que nós estamos vivendo hoje num regime de exceção. O objetivo é recuperar a respeitabilidade do Poder Judiciário? Então, Vossas Excelências, todos nós, respeitemos a Constituição Federal. Eu só fico por entender o que está escondido no meio de tantas inconstitucionalidades, no meio de tantas irregularidades. Agora, o conhecimento é poder. Se cada um de nós, se nós compartilharmos esse conhecimento, se nós procuremos olhar
os interesses não somente pessoais, mas de nossa nação, nós passaremos a incomodar muito mais, porque a ignorância é palco para que eles menosprezem os nossos direitos. Um abraço, até breve.